Boa tarde a todos. Estou super feliz de estar aqui. Realmente foi uma surpresa extremamente agradável. Depois de uma semana tão frustrante que o Brasil viveu, você vê jovens conseguindo colocar de pé um TED com tanta responsabilidade e com tanta qualidade como foi esse. Então, de fato, é um prazer estar aqui, compartilhar um pouco da minha história e contar um pouco qual é a minha inspiração de vida. E uma coisa que é difícil em palestra é escolher um título, né? E quando eu coloquei seja o ator principal da sua vida, justamente para isso, foi quando o que hoje eu faço para viver, foi quando eu decidi de fato ser o protagonista principal da minha história, e é isso que eu vou contar um pouquinho para vocês. Não existe nenhuma lição de como empreender, de como ter sua empresa, etc. Acho que cada um tem a sua história, a gente viu aí histórias maravilhosas hoje. Tenho certeza que a gente vai escutar muitas outras histórias bacanas, mas a minha jornada, eu costumo dizer que foi um passo a passo, foi uma ponte de construção para chegar aonde eu estou e onde eu quero estar aí por muito tempo, né? Qual foi minha ponte de carreira? Eu trabalhei aí mais de 13, 14 anos no mercado de matéria-prima, né? Eu sempre fui curioso para saber como as coisas são feitas desde criança, e aí não tinha outra opção que não ser engenheiro. Então, eu me formei em engenharia de materiais, para entender como as coisas são feitas, e comecei a trabalhar no mercado logo no meio da faculdade. Já comecei um estágio, engenharia são 5 anos geralmente, no segundo ano eu já estava estagiando numa empresa grande de embalagens no Brasil, e fui crescendo, quer dizer, orgulho da mãe, orgulho do pai, olha só, no segundo ano de faculdade já consegue um estágio, passou mais um ano, virou trainee, nem se formou ainda, que maravilha, quer dizer, tudo indo de vento em polpa, eu crescendo, mas mesmo assim reclamando da vida, ou seja, toda hora, né? Putz, mas isso não está legal, não concordo com que as coisas são feitas aqui dentro, acho que tem que mudar dessa forma. Eu era aquele chatinho do cafezinho das empresas, toda hora reclamando, sendo promovido, mudando de empresas. Eu mudei muito de empresa, eu passava 4, 5 anos numa empresa, mudava para outra, porque era como eu estava conseguindo crescer na minha carreira, né? E aí eu fui passando, virei gerente de vendas com poucos anos, com 22 anos, 23 anos eu fui gerente de vendas de uma empresa de papel, que para mim foi um desafio enorme, que todo o pessoal da minha equipe eram todos bem mais velhos do que eu. E aí eu comecei, de fato, a apanhar um pouquinho. É uma coisa que hoje eu faço muito, respeitar os mais velhos, né? A gente na época, a gente sabe tudo, a gente faz tudo, e eu apanhei muito nessa época quando eu virei gerente, porque toda a minha equipe era muito mais experiente do que eu, e eu achava que, ninguém sabe fazer nada, e foi aí que a coisa começou a acontecer. Os anos foram passando e eu não consegui subir mais na corporação. Para você subir numa grande corporação ou numa média, você precisa ser muito político, mas político ao extremo. Não uma boa política, que boa política ela é muito boa de ser feita, mas aquela politicagem mesmo, né, que não é tão boa de se fazer, e eu não conseguia entrar nesse meio. Então, eu não conseguia ser promovido. Era sempre o cara que criticava, sempre o cara que ficava reclamando. E aí eu conheci a que hoje é minha esposa, né? Junto com ela veio o sogro, que é o Péricles, e foi muito bom. Assim, minha família já é uma família muito próxima, né, do meu lado, e quando veio a Fernanda, como minha esposa, eu conheci o Peco já lutava com uma doença aí, aquela doença que não para de aparecer por aí, e ficou durante 10 anos lutando contra ela, mas era um cara que ele tomava químio de manhã, às 7 da manhã, às 8h30 estava na rua, trabalhando, né, e para ele vivia o dia, né. E aí ele começou a me trazer uma realidade que a gente às vezes esquece, a gente acha que a gente é finito, né? Infinito, quer dizer. E ele começou a me trazer a finitude. Falou, amigão, curte a vida pra caramba, faz o que você ama, porque a gente não sabe quando é que vai ser, né? Então, para ele comer uma coxinha junto com a gente, era maravilhoso. Então, com isso, com essas indas e vindas da nossa vida, eu cheguei um momento na minha carreira, ele se foi, né? Logo um pouco depois que a gente se casou. Falei, está na hora de eu, de fato, virar não um ator coadjuvante na minha carreira ou da minha vida pessoal, mas começar, de fato, a assumir isso e eu ser o protagonista da minha carreira. Eu tinha duas escolhas, continuar numa carreira profissional, indo para o paraíso, ou indo para a minha liberdade. A gente viu uma palestra muito bacana de manhã, que é um pouco mais cedo, que falou exatamente isso, né? E eu escolhi a liberdade. Não sei se eu vou para o paraíso, costumo fazer as coisas certinho, mas, de fato, eu escolhi a minha liberdade e fazer o que eu realmente gostaria de fazer. Mas, para isso, é difícil você chegar e falar, beleza, eu vou pedir demissão e vou montar o meu negócio. Então, sempre que eu falo nas minhas palestras, eu costumo dizer que eu comecei a construir uma ponte.
E eu divido ela em 3 passos para eu sair de empregado para hoje ter uma empresa, né? E o primeiro passo é entender tendências, o que está rolando por aí, o que está mudando na forma de se fazer negócio, na forma de consumir, na forma de entender o mundo, como as pessoas estão convivendo. E eu encontrei uma teoria que eu gosto muito, que é a teoria que a primeira vez que eu escutei foi uma palestra do TED mesmo, com o Don Topscott, que ele falou de teorias das plataformas em chamas. Que nada mais é, quando uma plataforma de petróleo pega fogo, raramente você consegue recuperar. Na verdade, você vai ter que, lógico, tentar tirar esse incêndio, mas dificilmente você vai conseguir manter, você vai ter que fazer outra coisa. E isso é o que eu acredito muito. A gente está num momento no mundo que chegou no limite, do jeito que está não dá mais, né? Em termos de distrações, a forma como a gente consome, na forma como a gente convive com outras pessoas, né? A gente está, de fato, num momento bastante no limite. E aí eu comecei a estudar bastante, comecei a me perguntar, qual é a pegada, qual é o impacto no mundo, né? E aí começou a mostrar claramente que a gente vai deixar o impacto, da forma como a gente está consumindo, um impacto cada vez mais devastador, né? A gente hoje, um ser humano de 75 anos que passar pelo planeta Terra, vai consumir 13 mil ovos, 15 porcos, 4 cabeças de gado, 5 mil maçãs, 9 mil litros de leite, cervejinha podia ser um pouco mais, mas tudo bem, só 5.600, né? Você tem aí 74 mil xícaras de café, quer dizer, uma pessoa vai consumir tudo isso, vai usar mais de 3.800 fraldas, desde quando nasceu até quando ficar velhinho também, né? E isso aqui não tem ainda reciclagem para esse tipo de material no planeta. Tem algumas tentativas, mas nada ainda definido, né? Enfim, vai usar muita coisa, vai consumir muita coisa. E uma coisa eu comecei a entender esse mercado, eu não era desse mercado, eu era do outro lado, eu fazia matéria-prima, fazia materiais e não para mim não interessava o final da vida dela, nem as indústrias que eu trabalhava, né? E eu comecei, caramba, olha o impacto, olha o que eu estou fazendo para cá. Será que minha filha vai ter, quando eu tiver filha, nessa época eu não tinha, será que minha filha vai ter orgulho de falar para meu pai era, o que seu pai fazia? Vendia plástico, vendia aço, quer dizer, que é muito importante para a sociedade, mas eu queria mais, eu acho que é possível fazer uma coisa transformadora, né? E aí eu comecei a me deparar que hoje, no mundo, já rodam 6 quilômetros para conseguir água potável. A gente está tendo um processo no mundo de migração do clima, que o pessoal está falando, que são lugares que não tem mais nem como se habitar, né? E você consegue, e as pessoas estão migrando daquele local. Outro impacto muito grande que está acontecendo é sobre urbanização, né? Hoje, já 51% das pessoas já vivem em área urbana. Isso, em 2025, são 70% da população. Será que a gente está preparado para essa urbanização? Será que a gente vai conseguir conviver com o outro do jeito como está sendo? Eu moro em São Paulo, é uma cidade que está cada vez mais insustentável. Será que é possível ter tanta gente na área urbana, abandonando a área rural e urbanizando da forma como está sendo feito, né? E o crescimento populacional está acelerando cada vez mais. Antigamente, demoravam 750 anos para dobrar o número de população no planeta. Hoje, a gente está demorando 45 anos, ou seja, cada um aqui vai viver dobrar a população, né? Vai ver isso durante a sua passagem pela Terra. Quer dizer, vamos chegar em quase 9 bilhões de habitantes logo mais. Então, tudo isso, resumindo, você tem mais consumo, você tem mais população, consequentemente, você vai ter mais geração de resíduos. E isso está acontecendo no planeta inteiro. Falei, opa, então aí vale a pena entender, aí tem oportunidade. Porque para quem quer montar uma empresa, onde tem problema é um bom lugar para você montar o seu negócio, né? Isso é muito importante, isso é muito interessante e, de fato, é onde as oportunidades estão. A gente vive num modelo que a gente chama de modelo linear. Desde a Revolução Industrial, o que monta a indústria, tudo que a gente consome, né, ela passa por um processo linear. A gente extrai recursos, a gente faz coisas e a gente joga fora. Isso é um processo linear que acontece aí desde a Revolução Industrial, desde que a indústria é indústria. A questão é que isso começa a apresentar problemas geopolíticos enormes, né? Você começa a ver ilhas de lixo sendo criadas pelo planeta inteiro por erros de disposição correta de resíduos. Você começa a ter um custo de gerenciamento de resíduos muito caro nas cidades, né? Você tem, por exemplo, uma cidade como Fukuoka, no Japão, que o custo por habitante é em torno de $1.000 por habitante para gerenciar resíduo. Aí, se olha no Brasil, São Paulo, $40 por habitante. Então, quer dizer, países desenvolvidos com custo altíssimo de gerenciamento, que não tem mais espaço, países em desenvolvimento ainda com custo baixo, países subdesenvolvidos praticamente sem custo de gerenciamento. O que acontece? Exportação, tráfico de lixo.
Ou seja, o Brasil é um grande receptor de lixo de outros países, não só o Brasil, como países subdesenvolvidos e países desenvolvidos. Né? A gente tem aí exemplos de mais de 200 milhões de toneladas de lixo eletrônico sendo exportados para países subdesenvolvidos, tendo o trabalho infantil para a separação dos metais que está dentro do celular, enfim. E o Brasil sofre desse mal. Essa foto aqui de cima mostra o Carlos Mink, quando ele abriu um contêiner no Rio Grande do Sul, que entrou no Brasil como plástico para ser reciclado do Reino Unido, quando abriu era lixo hospitalar tóxico. Isso sem querer eles abriram, quer dizer, toda hora você está tendo. Semana passada teve uma em Santa Catarina também, que pegaram. Quer dizer, a gente é um grande receptor de lixo tóxico, né, porque isso tudo é acumulado por uma grande máfia global do lixo. E aí, se você analisar o ciclo de vida de um produto, vocês vão começar a entender, como eu entendi quando eu comecei a estudar isso, que não existe lógica no processo industrial. Vamos lá. A natureza demora milhões de anos para nos dar os recursos naturais. Né, alguns milhões para ter bauxita, que faz o alumínio, o silício, que é usado muito na indústria eletrônica, você tem o ferro, o petróleo, o urânio, etc. Né? Aí você demora alguns meses, o ser humano demora alguns meses para extrair isso e virar matéria-prima. Né? Ou seja, o bauxita vira alumínio, a madeira vira celulose, e por aí vai. Passa alguns dias e isso é transformado em produtos, alguns dias, em média. E em alguns minutos a gente consome um monte de coisa aqui fora, garrafinha, copinho d'água, uma série de coisas, que em alguns segundos a gente consome e joga fora, todo mundo aqui jogou no cestinho de lixo, mas esse cestinho de lixo vai para algum lugar, se a cidade não tiver coleta seletiva, isso vai para algum lugar, vai ficar alguns milhares de anos na natureza. Ou seja, é muito desperdício. A gente está jogando riqueza no lixo. Né? Isso é mundialmente, não é só no Brasil. Eu tirei essa foto, a gente faz um trabalho muito forte com cooperativa de catadores no Brasil. Essa foto é da Viclicot, que é um champanhe muito conhecido no mundo, uma garrafa no Brasil proibitiva praticamente a compra. Só que eles, para deixar a garrafa bonita, eles laminam essa caixa de papelão com um plástico. Isso torna esse produto não reciclável. Ou seja, eles gastam milhões de dólares na marca, no produto de excelente qualidade, na hora que descarta, não tem valor nenhum para a reciclagem. Né? Então, isso não tem lógica. Falei, excelente, onde tem problema, tem oportunidades de negócio. E aí, então, mas tudo pode mudar se você for o protagonista dessa mudança. Beleza, vamos para o meu segundo passo, então. Já que eu tinha entendido o mercado, comecei a conversar com as pessoas, criar meu networking nessa área, falei, bom, já que agora eu entendo, deixa eu meter a cara, deixa eu tentar ver no Brasil o que tem de empresas que fazem esse tipo de trabalho, de reutilização de material, ou mesmo vou procurar fora. De 4 tentativas que eu tentei, só uma eu consegui, de fato, viabilizar. Via LinkedIn, eu conheci alguns empreendedores do lixo no mundo, né, o pessoal do Recycle Bank, que faz um trabalho interessante nos Estados Unidos, gostaram da ideia de vir para o Brasil. Eu ainda trabalhando como empregado numa empresa, comecei a fazer um business plan para esses caras. E aí, chegou na hora H, crise de 2008, falou, não preciso para o Brasil, porque a gente, de fato, tem aí já problemas resolvidos. Comecei a procurar outros empreendedores local, achei esse cara aqui, de 28 anos, que foi quando ele entendeu o Brasil era uma necessidade, falou, vamos para o Brasil, vamos juntos, porque tem uma possibilidade de eu ir para o Brasil, você atende grandes empresas de embalagem, acho que tem como a gente fazer um trabalho. Só que ele quis vir para o Brasil com um modelo norte-americano, onde não envolvia a cooperativa de catadores. Eu falei, bom, ok, valeu para o aprendizado, fiquei 1 ano trabalhando com ele e comecei a fazer um trabalho, e foi quando eu comecei a entender, é possível ter um negócio no Brasil e sem destruir o planeta? É possível isso? E aí, falei, bom, agora que sabe, bota para fazer. Então, o que a gente fez? A gente olhou o sistema atual, linear, e desenvolvemos um sistema circular. Ou seja, um sistema onde a gente sabe que as empresas vão continuar extraindo, as empresas vão continuar fazendo produtos, a gente vai continuar vendendo. A questão é repensar esse modelo do descarte. Como a gente consegue envolver grandes empresas, grandes parceiros, cooperativas de catadores, governo, numa única forma de modelo de negócio, onde que isso consiga voltar para a sociedade de forma útil e não mais como lixo, ou seja, eliminar de fato a palavra lixo. Por quê? Porque a gente entende que inovação é um processo social, não é uma coisa de um gênio na cabeça, eureka, eu tive uma ideia. Não, é o que a gente está fazendo aqui. Isso aqui é um processo de inovação, processo social, discutindo ideias, conversando, é isso que a gente acredita. A gente também acredita que envolver universidades, escolas, no nosso processo de inovação é muito importante. A gente tem parceria com o Mackenzie e outras universidades
para usar o laboratório de desenvolvimento de materiais deles, etc. Ou seja, você não precisa investir dinheiro no novo laboratório, se tem laboratórios disponíveis pelo Brasil afora, pelo mundo afora, se tem cientistas subutilizados no mundo. Então, a gente começou a criar processos de Open Innovation, crowdsourcing dentro das universidades. A gente entende também que essa nova economia é uma economia de plataformas, uma economia de mobilizações. A gente viveu isso no Brasil recentemente. Né? Ou seja, precisa mobilizar. O que vocês estão fazendo aqui num sábado de sol em Campinas, que vocês podiam estar numa piscina, sei lá, saindo com os amigos, vocês estão aqui escutando coisas novas ideias, porque o mundo é de mobilização. Vocês querem criar alguma coisa, vocês querem fazer alguma coisa. Então, a gente também acredita muito nisso. E aí, como é que a gente mobiliza? Né? Eu vou mostrar alguns trabalhos que nós fazemos. Esse aqui é um trabalho que a gente faz com uma empresa de cosméticos e a dona da marca Oral-B, onde a gente transforma as embalagens delas de PET em resina plástica, e essa resina plástica volta a ser display do supermercado. Essas empresas usam milhões e milhares de displays em supermercados. Por que não usar feitos do resíduo dela? Esse é um exemplo. Um outro exemplo de projeto que a gente faz é transformar embalagens de salgadinhos, que não tem nenhum valor para o pessoal de cooperativa, também numa resina plástica que virou pallets plásticos, substituindo pallets de madeira, ou seja, o pessoal usava pallets de madeira descartável, a gente substituiu e fez um pallet plástico para eles usarem dentro das fábricas deles, quer dizer, e com isso conseguir reutilização. Uma outra empresa, a mesma coisa, embalagem de shampoo, de sabonete, que virou resina, que virou bancos de praça e outros produtos. Né? E agora estou quase finalizando, eu queria mostrar um projeto que é muito legal, que mostra a mobilização, mostra empoderamento das pessoas, né, numa causa, que é o caso de um projeto que a gente tem com uma empresa que faz refresco em pó, onde a gente prefere viver num mundo cheio de... Daqui a pouco. Onde a gente faz um processo que está envolvido mais de 100 escolas no Brasil inteiro, são 50 mil crianças envolvidas no projeto, porque é daí que vai vir a mudança, é na criança, no jovem, a gente estava discutindo isso agora no intervalo, não é do cara velho como eu, que nasceu no mundo perfeito, que nada vai acabar, é sim a molecada que já está vendo que de fato precisa fazer alguma coisa. Então esse projeto envolve mais de 50 mil crianças, um projeto de educação ambiental que juntou reciclagem com música, por isso o nome Reciclar é Show. Onde que as crianças, coletando resíduos que não têm solução de reciclagem, elas conseguem também trocar por aulas de música, enfim, vocês vão ver um pouquinho. Vamos ver um pouquinho nesse vídeo aqui. E a gente prefere viver num mundo cheio de sujeira ou viver num mundo limpinho? Eu voto no limpinho. Quando a Pro chegou na sala e disse que tinha uma surpresa pra gente, foi uma coisa muito emocionante. A gente tinha que trazer primeiro só a embalagem do suco-tangue. Enquanto a gente reciclava, a gente ia tendo aulas e nessas aulas a gente ia fazer os instrumentos e aprendendo a tocar. No começo do projeto, eu pedia pra minha mãe guardar umas coisas pra eu levar. Mãe, você não entende o que é reciclar? Você quer deixar esse mundo mais poluído do que já tá? Tem um dia que ela ia jogar um monte de coisa fora, não joga não. Dificuldades pra ensinar. Esse projeto pra mim foi muito bom, porque eu percebi que reciclando também dá pra fazer música. É uma coisa que eu vou levar pra minha vida toda. Não tem nem palavras pra explicar. É bom pra todo mundo. Sem reciclagem, o mundo já estaria morto. Às vezes você jogar lixo no meio da rua e o seu mundo ficar sujo, por que você não reaproveita? Eu tenho que reciclar. Vocês têm que reciclar porque é importante. Toma vergonha na cara, mané. Eu sou vigilante da reciclagem. Se você não reciclar, eu vou te dar uma bronca, hein? Compreendeu? Reciclar é show! Reciclar é show! Reciclar é show! Reciclar é show. E eu faço parte desse esquadrão. Então, projetos como esse faz transformar embalagens como essa, que não tinha nenhuma função, para instrumentos musicais como isso. Quer dizer, a gente consegue transformar, usando tecnologia, usando engajamento, empoderamento das crianças, dos jovens, em tecnologia, e hoje mais de 100 mil instrumentos musicais estão indo para essas escolas públicas e estão tendo aula de música, tendo toda a curadoria do João Carlos Martins no projeto, ou seja, de fato, só se inova com engajamento e com multidão. Né? Ter uma ideia genial de um cara, imagina só um cara tendo a ideia de transformar aquela embalagem numa flauta, talvez nem o filho dele usaria essa flauta, mas hoje mais de 100 mil pessoas aí estão usando essas flautas. Então, o que me inspira são pessoas, né? Ou seja, muitas pessoas.
desde os meus amigos, desde dos meus clientes, que vai junto na cooperativa para ver como esses caras sofrem para trabalhar. Então, a gente leva esses caras lá, esse é o pessoal de uma empresa bem grande, parceiros de projeto, como o pessoal do Teto, que é uma ONG que entrega casas para o pessoal de baixa renda. Essa é uma casa 100% reciclada, que a gente entregou para uma família que não tinha onde morar. Minha família, que minha esposa chama de gremlins, não sei se todo mundo conhece os gremlins, mas são uns bichinhos que quando pinga água à meia-noite, cresce mais um. Então, essa é uma das fotos, não coube todo mundo, então eu só trouxe essa. Meu amor, minha esposa, que eu amo muito, e a dona da casa, que é essa cidadã aqui. E como eu sou coruja, eu trouxe mais uma fotinho dela, né? Então, assim, o que eu quero dizer é, ame e curta muito a sua vida. Faça o que de fato você ame, porque quando você viu, passou. Tá bom? Obrigado.